Na atualidade, muitos conceitos da psicologia junguiana, desenvolvida por Carl Gustav Jung, têm sido adaptados dentro da programação neurolinguística. Por exemplo, um dos conceitos mais interessantes que vem sendo trabalhado por pessoas que compõem o que nós chamamos de hoje de programação neurolinguística da terceira geração é o acolhimento da sombra. O que seria sombra? Bom, de uma maneira muito simples para que todos possam entender de forma rápida e objetiva, é como se todos nós tivéssemos uma totalidade de recursos dentro de nós. Todos nós temos uma totalidade de recursos, podemos fazer muitas coisas, podemos ser muitas coisas, podemos não ser muitas coisas. Tudo isso tem a ver com uma infinidade de possibilidades que estão disponíveis para nós. Mas não podemos ser uma totalidade de coisas a todo momento, em todos os ambientes, em todos os contextos. Então, por conta disso, nós selecionamos algumas dessas coisas e criamos como se fosse uma espécie de máscara para aquele contexto. Por exemplo, no trabalho, o que o trabalho está solicitando de mim? O que o relacionamento pessoal, familiar está solicitando de mim? O que a minha presença no movimento social ou espiritual está solicitando de mim? Então isso faz com que no universo de infinitas possibilidades, eu escolha algumas possibilidades e comece a compor uma espécie de máscara para aquele momento. Máscara não no sentido de esconder ou se disfarçar, mas porque não podemos ser tudo a todo momento. Então nós criamos máscaras. Então quando você é um programador neurolinguista, um coach, um advogado, um médico, um padre, um físico nuclear, nesse momento você está criando uma persona, você está criando uma máscara, você está criando um conjunto de possibilidades que vão te caracterizar naquele contexto. E de acordo com todos os estudiosos da psicologia junguiana, quando você cria uma persona, uma máscara, um papel, vamos dizer assim, automaticamente existe uma sombra, que são aquelas coisas que são nossas, mas nós estamos deixando de fora daquele papel. Então, muito importante, a primeira coisa que eu quero que você pare e pense é: quais são as principais personas ou máscaras ou papéis que você desempenha na sua vida? Então, pare o vídeo a qualquer momento e pegue papel e caneta e escreva quais são os principais papéis que você desempenha hoje. Por exemplo, eu sou coach, eu sou terapeuta, eu sou professor, eu sou líder sindical. Então, numa vida, alguém poderia ter todos esses papéis. E quando eu sou cada uma dessas coisas e me identifico e estou lá fazendo, acontecendo, sendo de forma brilhante ou medíocre, seja lá como eu estou fazendo, o que está de fora de cada um desses papéis? Então, na hora que você identificar os principais papéis pessoais e profissionais na sua vida, eu quero que depois dessa identificação, que você pegue papel e caneta também e comece a escrever o que existe mais. Porque uma das coisas que Robert Dilts e outras pessoas na programação neurolinguística têm feito hoje é nos lembrar que nós somos muito mais do que tudo isso. E muitas vezes nós nos identificamos tanto com essas máscaras que é como se nós tivéssemos colado essa máscara no nosso rosto. E é apenas uma máscara que inclusive é reciclável, que pode ser reconstruída o tempo todo. Então o que você pode reconstruir na sua vida? Usando ainda a metáfora da máscara, eu quero que você identifique essas máscaras que você identificou, que estão escritas no papel, elas estão apertadas, elas estão folgadas, elas estão bonitas, elas estão funcionais o suficiente, elas estão adequadas, existem máscaras melhores, o quanto elas precisam ser as mesmas de muitos anos atrás. O que os novos tempos, as novas pessoas, os novos relacionamentos poderiam estar solicitando em termos de uma mudança desse papel, dessa máscara, desse script que você vem seguindo de uma maneira geral. Uma segunda coisa que eu quero que você perceba é, na medida em que você identificar exatamente todas essas máscaras, tudo aquilo que está ficando de fora, eu quero que você olhe para todo o universo de coisas que está do lado de fora. E eu quero que você se pergunte: existe alguma coisa que você sente, vê ou ouve que não está legal, que não está bacana? Você tem alguma sensação, alguma imagem, algum diálogo interno que traz alguma sensação ainda não muito positiva na sua vida e você não sabe direito o que fazer com ele, não sabe como explicar, não sabe como encarar? Existe um mito na psicologia de que você tem que entender tudo. No entanto, nós temos pessoas que já vêm trabalhar conosco, que têm todo um histórico feito, ou então 25 anos de terapia, e não conseguem resolver uma fobia. E que passam por um trabalho nosso, como por exemplo uma cura de fobia, onde nós trabalhamos direto com a estrutura, gente.
e eles saem desse problema em 24 horas ou 48 horas, assim, 2, 3, 4 sessões. Nós resolvemos várias dessas coisas assim. Então não se trata de saber a história para resolver. Eu quero que você identifique quais são as várias coisas que você possa estar sentindo, vendo e ouvindo que você ainda não sabe o que fazer com elas. A primeira coisa, eu quero que você, papel e caneta, escreva e identifique cada uma delas. Segunda coisa, eu quero que você acolha essas coisas na sua vida. Acolher não é aceitar, nem gostar, nem manter. Acolher significa, ok, venha. Eu estou sentindo isso, eu experimento isso, eu estou sentindo uma perda muito grande diante da morte de uma pessoa muito querida. Eu estou sentindo uma perda muito grande por conta do término de um relacionamento ou de um trabalho. Eu estou sentindo uma série de coisas, vendo uma série de coisas na minha cabeça e ou dizendo coisas para mim mesmo. Ok, vamos receber essas percepções. Receber no sentido de como se fossem convidados na sua pousada, como diria Robert Dilts, pegando vários outros autores também, que ele se baseia para fazer a terceira geração do PNL e tal, como se fossem convidados que você abre a porta da sua pousada e os recebe e oferece sua hospitalidade de chá. Receba seus convidados. Seus convidados são todas essas coisas que você sente e experimenta, porque essas coisas que você sente, experimenta, vê, ouve, gente, são coisas que são suas, mas elas ainda não estão encaixadas em nenhum papel, elas estão dissociadas de você. Então, na medida em que você acolhe, você vira para um sentimento ou imagem ou diálogo interno que você experimenta e que está apertando, você está dizendo, você está vivendo na sua cabeça, e você diga assim, ok, venha tomar chá comigo. Ok, eu acolho isso, eu recebo a percepção disso. Nesse momento exato, de acordo com a psicologia junguiana, que a PNL vem pegando vários conceitos emprestados da terceira geração, você está começando a reintegrar essa sombra no resto da sua totalidade. Esse elemento que aparece em sonhos, gera pesadelos, gera sintomas, gera uma série de coisas na nossa vida, você começa a receber isso na sua pousada, como diria Robert Dilts. Você começa a receber todos esses elementos. Eles já não são percebidos como se fossem, nunca foram, mas eram percebidos como se fossem corpos estranhos, coisas estranhas. Quase como se fosse um vírus que entra no organismo e o sistema imunológico começa a atacar completamente essas coisas. Mas nesse momento, você começa a atacar muitas vezes esses sentimentos. Não quero pensar nisso, não quero sentir isso, que merda eu tô sentindo isso, que por aí vai. Né? Essas coisas que a gente às vezes diz e se tortura. Na verdade, quando você começa a dizer assim, ok, vou acolher essas coisas, você começa a integrar isso de alguma maneira, a juntar, a gerar novos significados, porque uma coisa ainda é vista como tendo um significado negativo, porque você ainda está conectando, associando isso com aspectos negativos, porque da maneira como isso ainda se apresenta na sua vida, isso ainda está vindo de uma maneira negativa, ainda está associado com uma forma, com uma imagem, com um som negativo. Mas na medida em que você diz, ok, eu acolho, eu recebo isso, só o ato de receber dessa maneira já faz você processar isso de outra maneira, de outra forma. Então essa é a primeira coisa, identifique tudo isso que está de fora, isso que gera pesadelo, sintoma, mal-estar, diálogo interno negativo, imagens negativas, talvez um pouco de cada uma dessas coisas. Identifique vários deles e para cada um deles eu quero que você vá num lugar tranquilo como esse aqui em Londres, né, que eu estou nesse momento, nesse dia lindo, como se fosse de verão sem ser verão, ou crie isso na sua casa ouvindo uma música gostosa, ou crie isso na sua mente, independente de onde você esteja, e para cada um deles, diga para você mesmo, veja na sua mente, sinta, eu recebo você, venha tomar chá comigo. Você pode até fazer um chá gostoso mesmo, como se fosse um ritual, o ritual do chá, né? E receba todos esses convidados, para que você possa olhar para eles, ouvi-los, senti-los. Você não precisa chegar a nenhuma conclusão, você não precisa resolver nada conscientemente, inconscientemente, sim. O ato de você convidar para o chá todas essas coisas já vai fazer com que tudo comece a mudar de lugar dentro de você.